Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Eu tô aqui com o Fernando Perry, meu amigão aí, foi com a gente lá em Utah. A esposa dele tá aqui, mas ela é tímida, gente. Perder a timidez. E o Fernando, gente, ele é líder elite, quase premier, né? Chegando. Na nossa equipe. E ele veio compartilhar com vocês de uma forma incrível, gente. O Fernando é muito detalhista, né? Então, eu gostei muito, viu? Os slides ficaram bem legais. Ele vai compartilhar com vocês como foi para ele a experiência de estar lá em Utah e falar algumas coisas que ele aprendeu também, né, Fernando? Essa é a Compartilhar. ideia. Compartilhar os aprendizados e tudo mais. Então, gente, preste atenção porque tá muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, muitas coisas vocês vão aprender aqui com o que o Fernando vai compartilhar, tá? Muito mesmo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é um pouquinho de paciência. Desculpa que a minha avó saiu para dar uma voltinha e não voltou ainda. Eu sou professor de yoga, professor de inglês, e desde que a gente voltou dos Estados Unidos, eu estou com uma carga dobrada de aulas para poder repor tudo, então eu acabei forçando um pouquinho demais a voz. Mas eu vou compartilhar com vocês o que eu puder. Bom, a minha intenção hoje com vocês é compartilhar um pouquinho impressões. Obrigado. É compartilhar um pouquinho impressões. Eu vou contar para vocês um pouquinho. Eu ainda pretendo gravar uns vídeos, porque a gente tirou bastante foto, fez bastante filme e a gente está com bastante material, mas desde que a gente voltou ainda não tivemos tanto tempo assim para conseguir melhorar isso e conseguir compilar as informações. Só para você ter uma ideia, de projetos sociais, todas as manhãs eles faziam um painel com quase 1 hora de projetos sociais. Então, é muita coisa para poder compartilhar com vocês. Eu vou precisar de um tempinho. Eu vou fazer esses 5 vídeos ao longo desse próximo mês. Um sobre os projetos sociais, um sobre o que eles falaram sobre produtos, um da parte da cultura do Terra, que além de se falar de do Terra, a gente teve alguns palestrantes, que lá eles chamam de keynote speakers, que eram convidados, falando sobre, um deles foi sobre gentileza, e aquilo ali merecia praticamente um vídeo só sobre a aula que aquele moço deu pra gente. Foi muito legal e muito emocionante. As minhas impressões de estar lá, isso eu vou fazer um resumo para vocês agora, e a gente teve um treinamento no último dia, que era o Empower Success, que eram mais dicas de negócios. Então eu vou fazer esses 5 vídeos e depois eu compartilho com a Neu passa para vocês também, para vocês verem. Hoje eu vou me ater um pouquinho mais às impressões, porque eu acho que foi uma experiência muito legal. Eu já morei nos Estados Unidos, então estar lá não era uma experiência nova para mim, mas fazer parte de um projeto ali, de uma convenção tão gigantesca, com tanta gente e tão organizada, tão bonita, tão limpinha, tão as pessoas entrando nas filas bonitinho, foi bem interessante. Então eu separei 3 dias, que foi basicamente as minhas memórias, né, as minhas impressões. Eu gravei um vídeo no final de cada dia para que eu mesmo não esquecesse dessas impressões. E quando a Neu pediu para falar com vocês, eu reassisti o meu vídeo e fiz algumas anotações para compartilhar com vocês. A primeira coisa que chamou a atenção foi o tamanho do evento. A gente está aqui no Brasil achando que só tem 10 pessoas que usam óleo essencial, as 10 que a gente conhece. Aí você chega lá, tem um evento que um dos jantares tinham 12 mil pessoas. E aquilo era ainda 1/4, 1/5 do total de pessoas do evento. A gente teve um evento aí com mais de 30 mil pessoas, com toda certeza. Isso é muito interessante. E ainda mais que você imagina que quantas pessoas gostariam de estar lá, mas não estavam. Né? Ou por tempo, ou por dinheiro, disposição, tem filho pequeno. Então você imagina que a quantidade de pessoas hoje que usa e comprova, e não só a qualidade, mas toda essa cultura envolvendo a terra é muito grande. A convenção toda foi foco no produto. Mesmo no jantar de gala, onde você faz o reconhecimento das pessoas por atingir um determinado ranking,
Em nenhum momento ficava se mostrando um cheque de quanto eles ganham, ou falando do que eles compraram, mostrando a casa deles. Era basicamente assim: parabéns por você ter conseguido isso, parabéns por ter impactado vidas, por ter falado com pessoas e feito a sua parte para divulgar mais óleos essenciais, aromaterapia, saúde e bem-estar. Então foi muito legal. Eles tinham histórias de vida, né? Eu contou para vocês já, a gente até comentou que a gente chorou nesse evento, quando eles estavam contando a história da menininha da China, que tem um tipo de distrofia, e ela apresentava a doTERRA no hospital, e ela voltou esse ano já com um novo ranking, ficou de pé e atravessou. Ela conseguiu, através dos olhos, ela tem uma doença bem complicada, é muito difícil curar, né, mas ela conseguiu estabilizar. E é uma doença onde estabilizar já é uma grande vitória. Então foi muito emocionante. E a todo momento eles contavam histórias de vida. Inclusive um médico, teve muitos médicos que foram falar lá, isso foi outra coisa que me chamou a atenção. Um médico falou assim: se você quer modificar a vida de uma pessoa, você tem que mudar a história da vida dela. Você tem que mudar o jeito que ela conta a história da vida dela. Porque se ela estiver sempre reclamando, ela está com foco ali. A hora que você ajuda ela a mudar a forma como ela encara e conta a história de vida dela, através das coisas que estão sendo modificadas, aí você realmente muda a vida dela. E essas histórias de vida que eram contadas eram bastante emocionantes. Daí vem justamente o impacto que a doTERRA causa na vida das pessoas. Seja desde o plantio, a gente teve nessa convenção representantes dos 40 países, né, onde a doTERRA tem os seus projetos de co-impacto, que é para auxiliar os agricultores, e eles foram, fizeram uma roda, conversaram. Lógico que são muitos, então eles escolheram 3 para falar, mas desde a época, desde o momento em que você vai lá para o plantio, colheita, destilação, até chegar na pessoa que está usando o óleo, a quantidade de vidas e de pessoas que são impactadas é muito grande. A gente abre um vidrinho e às vezes pensa, né, alguém colocou um olhinho aqui dentro. O processo que tem para isso é uma coisa assim muito legal, muito legal. E eles falaram no primeiro dia, o Brasil é a joia da coroa americana agora, né? Eles falaram muito. Eu sou professor de yoga, por isso a brincadeira da joia da coroa, que era a Índia, joia da coroa inglesa, né? Mas eles falaram muito da expansão, que o Brasil é uma sede, tem um país que já teve uma sede logo de cara. Em menos de um ano, essa sede simplesmente não cabia mais. E eles tiveram que duplicar o tamanho da sede, tiveram que aumentar tudo. Eles acho que quadruplicaram a quantidade de funcionários, por exemplo, na doTERRA do Brasil. Eu tenho esses dados em números anotados, uma hora a gente vai conseguir passar para vocês, mas sim, de cabeça, é uma coisa que em menos de um ano eles aumentaram a estrutura 4 ou 5 vezes. Estando na convenção lá, e pensando nisso que eu falei para vocês, que nem todo mundo pode sair daqui durante 10 dias e ir para os Estados Unidos, mas a gente vai ter uma convenção em São Paulo. E a gente sempre fica pensando assim, poxa, mas vai ser longe, vai ser difícil, né? Olha, se a convenção daqui for 1/10 do que foi a convenção lá, já vale muito a pena. Estar presente num lugar onde as pessoas respiram, né, o óleo, respiram a doTERRA, respiram essa cultura, é muito interessante. Todos os dias, a primeira parte da manhã, bom, a primeira parte eles faziam até umas piadinhas às vezes, né? Tem um dos donos da doTERRA lá, que é dos fundadores, que é muito engraçadinho. Teve um dia, inclusive, que ele ficou dirigindo aquelas bicicletinhas, que é um tipo de um táxi que eles têm ali para levar de um lugar para o outro. Cabem 2 pessoas sentadas e bicicletinha. E ele ficou fantasiado dirigindo essa bicicletinha e perguntando: você gosta da doTERRA? O que você acha da doTERRA? E as pessoas falavam sem saber que era ele. Aí no final que ele se mostrava, tirava o bigodinho dele e tal, que é aquele carequinho. Aquele é mais bobo, né? Mas assim, engraçado, né? Ele é um comediante, né? Comediante. E aí... E multibilionário, né? Porque ele anda com uma aura de riqueza em volta dele, gente. Cara, a pele dele reluz, assim, com gente boa. Eles às vezes começavam com essas brincadeirinhas antes do horário, mas a hora que começava a convenção mesmo, era geralmente a primeira parte, projetos sociais.
E isso para mim foi uma coisa muito assim. Um dos motivos que me fez aceitar doTERRA na minha vida e trabalhar com doTERRA foi essa pegada da ecologia e essa pegada de ajudar o pessoal desde a época do plantio, ser justo com as pessoas que trabalham na terra. Mas eu sabia dos projetos, mas eu não tinha noção da expansão deles. Foi muito legal, ainda vou falar um pouquinho mais para vocês. A doTERRA, por exemplo, paga no mesmo dia, no máximo um dia depois, que o agricultor entrega a matéria-prima. Um dos caras responsáveis por um desses 40 países disse que antes da doTERRA, às vezes eles levavam um mês, em alguns casos até 3 meses, para receber o dinheiro daquilo que eles trabalharam e já tinham entregue para a empresa. Então, eles falaram que é uma coisa assim, sem precedentes anteriores. E uma coisa que é espetacular a doTERRA tem um bônus, ou seja, ela paga a mais se a qualidade do produto for além daquela expectativa mínima. Ou seja, eles têm uma determinada qualidade que é o padrão, não pode ser abaixo. Mas se eles conseguirem fazer uma qualidade ainda maior, a doTERRA paga um bônus. E a doTERRA entende que isso é para incentivar eles a sempre buscarem uma forma maior de melhorar a qualidade. Eles falaram uma grande parte ali dos lançamentos, né, que aconteceram na doTERRA, são lançamentos para o mercado americano, vai demorar um pouquinho mais para chegar aqui, mas a gente está com expectativa que na de São Paulo tenha alguns lançamentos aqui para o Brasil também, né? Pelo menos eu espero ter um kit da convenção de São Paulo com produtos que ainda não tem por aqui. Especialmente a linha dos multivitamínicos, né, da parte de trabalhar a saúde com essa parte de nutrição, né, que eu acho que a gente está faltando ainda. A grande piada da doTERRA o tempo inteiro, todos os palestrantes que subiam lá falavam: doTERRA, por favor, queremos um protetor solar. Todos eles. Eu saio e vou na praia com meu filho, doTERRA, por favor, protetor solar. Era a brincadeirinha de todos os palestrantes ali. Mas não saiu lá ainda, vai demorar um pouquinho para sair aqui. Aí eles falaram muito sobre os lançamentos, e o que é legal a ideia não era falar o lançamento com oba-oba de tome isso aqui, sua vida vai ficar perfeita. Qual é a parte científica desses lançamentos. Então a gente teve umas pessoas que eram químicos da doTERRA, médicos da doTERRA, pesquisadores da doTERRA, que foram para apresentar. Acredito eu que algumas pessoas em alguns painéis ali ficaram meio perdidos, porque era uma coisa muito científica. Porém, a gente tem que lembrar que ali também tinham médicos, farmacêuticos, pessoal que trabalha com química, bioquímica, esteticista. Então foi muito legal você ver que era um nível alto de informação científica. E eles falavam muito da interação dos produtos, não só com nossa saúde física, mas com a nossa saúde mental e emocional. Isso foi bem interessante para mim. Sou formado em psicologia, achei muito interessante. Tivemos um painel, e eu também, apesar de ser formado em psicologia, eu trabalho hoje com yoga, sou professor de yoga, professor de inglês. Teve um painel com pessoas falando sobre a nossa mente e a influência dos olhos, da alimentação. O foco não era só os olhos, não. Eles falavam da importância do sono, da alimentação, atividade física, cuidado com o corpo, redução de carga tóxica. E esse painel era sobre redução do estresse, mostrando que o estresse é uma dos componentes da nossa saúde que mais atrapalha o nosso bem-estar. E aí eles falaram muito de mindfulness. Eu não sei se vocês estão acostumados com o termo, foi ficando um pouquinho mais em moda esse termo. Na verdade, significa consciência no momento presente, estar presente no que você faz. Isso é uma parte da tradição do yoga e uma parte da tradição do budismo. Eles arrancaram um pedaço deles e começaram a trabalhar com esse nome em inglês, fez bastante sucesso. E uma menina fez uma mudança ali que para mim fez toda a diferença. Ela falou: muito você está falando sobre a consciência na mente. E ela disse: a gente deveria mudar esse foco para heartfulness. Heart é coração. Então ela disse que além de estar ciente dos pensamentos, a gente tem que estar ciente das nossas próprias emoções. Porque quando você está com raiva, você intoxica o seu corpo. Quando você está triste, você intoxica o seu corpo. Quando você está feliz, você enche o seu corpo
de neurotransmissores, de hormônios que vão aumentar e expandir essa felicidade. E ela falou alguma coisa relativa ao campo energético em volta do coração, que é 5 vezes mais forte do que a cabeça, não é? Foi isso? Na tradição oriental, uma dessas pessoas desse painel era uma professora de yoga famosa, que também é da doTERRA. De medicina chinesa também, né? De medicina chinesa também tinha uma. E aí ela estava se referindo ao chakra do coração, né, que é o campo energético que fica atrás do nosso coração físico. Então, nós temos os centros energéticos ao longo da coluna, e o chakra do coração, boa parte das nossas emoções é filtrada nos nossos chakras, segundo a tradição oriental. Tá? E aí ela estava falando sobre isso, a importância de você estar atento a isso, porque existe uma parte, já existem estudos, eles falaram sobre isso lá, que uma parte da nossa depressão é genética, uma parte da nossa depressão tem a ver com o estilo de vida, e uma parte da nossa depressão tem a ver com a nossa consciência das emoções e dos nossos pensamentos. Então, 2 partes de 3 a gente consegue não só controlar, mas melhorar. E eles falaram disso um pouquinho por cima, mas focaram muito nessa ideia. Consciência dos pensamentos, consciência das emoções. E se os olhos puderem ajudar você a isso, ótimo. Mas independente disso, praticar boa alimentação, exercício físico também é extremamente importante. Eles focaram nisso todos os dias, por mais de meia hora, falando só desse conjunto que é importante. Aí teve um dia que para mim foi muito interessante, porque assim, a gente está aqui, eu estou aqui em Bauru, interior de São Paulo, olhando algumas pessoas que a gente sabe que está lá na nossa linha da Marisete, que é a nossa upline, e a gente está vendo o fulano que é Diamond, o fulano que é Blue Diamond, o fulano tá lá. Aí teve um dia que o Matt, muito carinhosamente, abriu o camarim dele, que ele recebeu essa oportunidade. Aí, de repente, você está sentado assim, e praticamente todos os grandes do Brasil, pelo menos da linha do Matt, estavam no mesmo camarim que a gente. Foi bem surreal para mim, um simples elite do interior de São Paulo, olhar aquela galera e falar, nossa, tá todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Gente que eu já vi pela internet há muito tempo. A própria Neu, a gente se conheceu fisicamente, né, lá nos Estados Unidos. A gente só se falava virtualmente. Uma coisa que chamou muita atenção para mim foi a quantidade de criança que tinha na convenção, de mães, carrinhos de bebê. Na entrada da convenção, nós ficamos ela era dividida em 2 ambientes, um ambiente basicamente para os americanos, que não tinham tradução, e um outro ambiente que tinha mais o pessoal estrangeiro. Esse ambiente era uma arena, onde o time dele joga basquete. E aí ali tem um cuidado especial. Todo tipo de arena esportiva nos Estados Unidos tem um contrato com seguros bem complicados. Então a gente tinha que passar por uma revista, por um raio-x e tal. E, tinha uma fila enorme, muito bem organizada, mas de pessoas com carrinho de bebê, gente assistindo, amamentando. Isso chama atenção, porque às vezes a gente fica falando, eu não posso, não tenho tempo, eu tenho filho. Tem uma menina que saiu da Austrália e foi para lá com filho. 6 semanas. Né? Que o bebê não tinha 2 meses ainda, estava lá na convenção com ela. Achei até um pouco demais, mas estava lá. Né? No segundo dia, coisas que me chamaram a atenção. A doTERRA começou uma parceria com universidades para fazer pesquisa. Eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, um pouquinho diferente daqui, existem patrocinadores nas universidades. Então, uma pessoa patrocina uma pessoa que é muito rica, ela coloca um pouco de dinheiro ali para poder fazer as pesquisas. E isso é muito legal, porque eles pegam alunos que vão dedicar 1 ou 2 anos para fazer aquelas pesquisas orientados pelos professores e tal. Então, a partir do momento que uma universidade está fazendo pesquisa, é diferente de um laboratório médico fazendo pesquisa. Né? Porque eles têm o financiamento, mas eles não são, entre aspas, comprados ou eles não precisam dar resultados que agradem uma pessoa ou outra. Então é muito interessante quando a pesquisa vai para a universidade. Aqui no Brasil nós também temos excelentes pesquisas nas nossas universidades, mas é que tem uma pequena diferença. Né? A nossa USP, Unicamp, Unesp produzem grandes pesquisas, muito legais. É muito interessante quando uma pesquisa cai na universidade. Eles fundaram 3 hospitais, um deles para tratamento de câncer. E o que me chamou muito a atenção
é o que eu vou falar para vocês agora. Uma mulher, eu vou encurtar a história só para ficar fácil. Então, voltando aí na história do médico, o que foi interessante foi que essa pessoa estava doente, ela mandou uma mensagem para o médico e falando que ela queria usar os óleos essenciais junto com o tratamento dela. E esse médico achou que não ia dar nada, falou, não, usa, mas eles não acreditam muito. O que aconteceu foi, ela melhorou, ele percebeu, e hoje ele é o diretor de um dos hospitais que está trabalhando com óleo essencial. Aliás, não só óleo essencial. Ele disse que esse hospital tem o planejamento de ter acupuntura, aulas de yoga e meditação e uso de óleos essenciais. E eles pretendem construir uma cozinha para que as pessoas que estão com câncer possam fazer cursos de alimentação para aprender a se alimentar melhor. Você imagina que um cara que estava ali simplesmente aplicando, sem nenhum desprezo a isso, porque graças a Deus existem médicos que trabalham com alopatia também, mas ele estava ali simplesmente trabalhando com alopatia, e hoje ele é uma pessoa que, além de trabalhar com alopatia, além de ser uma pessoa que trabalha com alopatia, ele já introduziu outras formas de manutenção de saúde, inclusive a coragem de uma pessoa de falar acabou impactando não só a vida dela, mas dele, que virou o diretor do hospital. Foi muito interessante ver um médico falando sobre isso, muito legal. Aí os projetos que envolvem o Healing Hands, que são muitos, tinha um que eu não conhecia, que é uma casa de apoio para quem sofreu violência doméstica. Seja crianças, sejam esposas, seja marido, quem for, ele pode ser acolhido num local onde ele vai ter terapeutas que ajudam ele, inclusive com óleos essenciais, até que ele se sinta bem, seguro, ou tenha um local para que ele possa ir. Mas também nos Estados Unidos eles têm esse cuidado de fazer os projetos. E aí teve muitas histórias, com uma menina da Índia que foi muito interessante, muito legal. Aí nós tivemos um painel que foi um dos que eu mais gostei, com esse menino, que eu não me lembro o nome dele agora, mas quando a gente fizer o vídeo eu vou colocar, porque estava escrito nas minhas anotações. Ele tem um programa no Netflix americano, que eu acho que a gente não tem no Brasil, chamado Kindness Diaries, que é esse aqui, ó. Tá? Ele passou um ano vivendo na rua, só com a bondade das pessoas. E todo mundo que ajudou ele, depois ele voltou e ajudou essas pessoas de volta. Foi uma palestra assim, muito tocante, que ele falava sobre você ser bondoso, sobre você ser gentil. E o cara é muito bom. E eu queria fazer uma coisa só sobre esses palestrantes. A gente teve uma menininha que falou sobre os medos e ele que falou sobre a bondade. Foi muito, muito, muito legal. Eu não me lembro de uma coisa tão tocante de uma pessoa que foi tão legal. Acho que é o Roberto. Aí ele falou assim, esse menino do Kindness Diaries, né, da bondade, ele falou assim, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é todos os dias fazer com que pelo menos uma pessoa se sinta bem. Porque as pessoas não vão se lembrar do que você falou para elas, mas elas vão se lembrar de como elas se sentiram naquele momento. Eu achei essa frase muito interessante. A gente lida com pessoas que às vezes procuram a gente porque estão doentes, porque não estão bem, porque estão desequilibradas. Só a nossa fala já pode ser extremamente terapêutica. E se não for porque a gente quer que essa pessoa use óleos, ou porque a gente quer cadastrar essa pessoa, que seja pela bondade de saber que tem alguém procurando ajuda e você está ali naquele momento com pelo menos a oportunidade de ser bondoso e de ser gentil. Eu achei fantástico, assim, para mim foi muito tocante. E eu quero falar mais sobre ele quando eu fizer o vídeo sobre os palestrantes. Nesse segundo dia ainda, um outro pesquisador falou o seguinte, que a gente acaba perdendo tempo tratando doenças ao invés de prevenir doenças. A gente podia economizar 70% do dinheiro, ele está falando do mercado americano, né, se tivesse prevenido a doença. Então, você imagina todo o sistema de saúde, vamos arredondar isso só para metade, economizando metade do dinheiro que é gasto com tratamento de doenças,
poderia ser aplicado, por exemplo, em infraestrutura, higiene, educação, saúde preventiva, né? E aí essa história da pirâmide de saúde que eu falei para vocês, que eles focaram muito. No nosso guia Viva da doTERRA tem a pirâmide de saúde e eles falaram muito, assim, todos os dias, pelo menos uma meia hora, foi falando da pirâmide de saúde. A importância da boa alimentação. Não vou falar agora para vocês sobre alimentação não, mas eles falaram a importância do sono, do descanso, da redução de cargas tóxicas e redução do estresse. E daí do uso de soluções que sejam preventivas, onde exercício físico, atividade física, e depois o uso de soluções que possam ser preventivas. E quando nada disso deu certo, a gente fala, você sofreu um acidente de moto, quebrou uma perna, a gente precisa de anestesia, às vezes parafuso, pino, e para conseguir ajustar. Então, ainda bem que existe a nossa medicina, contanto que ela seja utilizada na hora certa, né? Já falei para vocês da cozinha do hospital. Ele passou um vídeo bonitinho falando sobre os 20 minutos de coragem, que a gente tem que ser bondoso em primeiro lugar, lembra daquela primeira palestra do cara, mas que você tem que ter a coragem de falar da forma mais carinhosa possível que você pode tentar ajudar essa pessoa. E a gente tem que aceitar que talvez ela não queira. Mas deixar de oferecer ajuda é deixar de ser bondoso, né? Não só com os olhos, mas com ouvir a pessoa, com dar uma sugestão para ela, alguma coisa que seja legal. Uma desses painéis, ela falou uma coisa que eu achei muito legal, a gente fazer um jejum de mídias sociais. Quando ela falou 2 ou 4 dias por mês, ela não quer dizer seguidos. Ela falou que se você tirar algumas horas por dia, ou algumas manhãs na semana, contanto que ao longo de um mês, você tenha entre 2 ou 4 dias que você não estava nas mídias sociais. Para que a gente possa estar mais presente no momento, para que a gente não se envolva tanto com algumas coisas negativas da mídia social e para que a gente entenda que às vezes tem pessoas do nosso lado que a gente pode ser bondoso e às vezes a gente fica tentando ser bondoso com alguém que está lá longe. Teve uma pessoa que é diretora de um abrigo para animais. Então, um animalzinho que ficou abandonado, tal, vai para esse abrigo. E tinha um vídeo que essa diretora do abrigo mandou de uma gatinha que foi recolhida e estava muito estressada, ela não deixava ninguém chegar perto dela. E ela deixou um difusor, né, com um óleo essencial mais relaxante, mais calmante. E com o passar do tempo, essa gatinha foi acalmando e me parece que é em 7 dias, mas depois eu vou confirmar o dia quando a gente fizer o vídeo lá, vou pegar mais dados, né? Me parece que é de 7 a 11 dias essa gatinha já estava deixando alguém chegar perto dela. E ela fala que as pessoas têm um mito muito grande ainda de usar os óleos essenciais com animais, mas que você não só pode, mas deve usar. E aí eu estou pulando um pouquinho aqui para baixo, mas eu acho que combina falar. A doTERRA montou um departamento de pesquisa e orientação sobre óleos para animais. Então a gente imagina que em breve, talvez primeiro em inglês, depois em português, a gente vai ter aí um material de orientação mais específico. Já existe, mas agora estão fazendo pesquisas em cima. Então vai ser mais profundo com os óleos essenciais com animais. A gente até trouxe, tinha uns lá na Aromatus, eu trouxe também dos animais. Eu trouxe. Tinha um livrinho que falava sobre o uso dos óleos essenciais para os animais. Então a gente também vai acabar, com o tempo aí, eu, a Neu, a gente vai acabar traduzindo algumas coisas para passar para a gente, que é muito interessante. Daí ele voltou lá falando que quando a gente está atendendo as pessoas, a gente fica às vezes muito focado em fazer um trabalho com grupos, que é muito legal, se você tiver uma reunião com 100 pessoas, mas que você pode fazer o trabalho 1 a 1 também e dar um pouco mais de atenção para essa pessoa, ajudando ela com avaliação de bem-estar, que essa já é uma forma de você ajudar a pessoa. Que você não vai falar só do óleo que ela tem que usar, mas às vezes é uma sugestão de algo para ela melhorar a saúde dela. Eles falam muito disso, que o resultado hoje nos Estados Unidos, no Brasil ainda não se mede isso, que o 1 a 1 é melhor do que um grupo, né? Porque no Brasil ainda está muito no começo. Mas lá a empresa já está há 10 anos. Então o resultado deles está sendo em escala muito alta, fazendo 1 a 1, né?
apresentando um a um, porque aquela fase de apresentar para grupo lá já passou. Eles estão agora só tendo resultado maior um a um. Eles falaram que tem grupos que ainda fazem, que conseguem, mas todos os líderes comentam que hoje em dia tem um resultado melhor fazendo 1 a 1, 2 a 1, né, um grupinho pequeno, do que grandes grupos. Eles falaram nesse dia também sobre o processo, né, de produzir o óleo do terra. E eu achei muito legal eles mostrarem uma coisa que, para mim, eu não me lembro de ter visto isso como foco. Se alguém falou em algum material, para mim passou despercebido. A do terra, quando a gente fala de um óleo, por exemplo, ser um óleo único, né, uma única erva, uma única planta, como no caso do cardamomo, ainda assim ele às vezes é um blend da própria planta. Eles comentaram, por exemplo, que o cardamomo, quando ele é colhido mais verde, ele tem uma alta concentração de um determinado componente químico. Mas quando ele é colhido mais maduro, ele tem uma alta concentração de um outro. Então o que a doTERRA faz, ela pega o mesmo cardamomo, mas colhe em momentos diferentes para juntar isso e ter o máximo de benefícios. A ponto dele falar que 98% dos óleos da doTERRA são exclusivos dela. Ou seja, não é que ele tem uma planta que mais ninguém tem, ele não tem uma árvore que mais ninguém tem, mas a forma que ela é feita, aproveitando, inclusive isso, momentos da colheita diferentes para potencializar um óleo. E aí tinham 2 químicos que foram fazer um painel e eles falaram o seguinte, que eles trabalharam em várias empresas antes e que isso nunca foi feito em outras empresas. Que para eles também foi um grande prazer perceber que a doTERRA se preocupava com isso para melhorar a qualidade e a pureza dos óleos. Nesse painel das mulheres, né, teve 2 dias lá, teve um painel só com mulheres, eles falaram bastante sobre isso, da harmonização hormonal, da importância do trabalho hormonal. Mas não basta você usar o óleo, você precisa de um tempo para você. Óbvio que ela estava citando um pouquinho mais mulheres, mas isso vale para qualquer pessoa, né? De você criar um pequeno ritualzinho de bem-estar, um ritualzinho de saúde seu, em que você use os óleos sim, mas que você também possa fazer um trabalho de olhar para você, cuidar de você, fazer uma meditação, fazer uma atividade física, ter um tempo para você, que isso é fundamental para a nossa saúde física, mental e emocional. No terceiro dia, né, o terceiro e último dia da convenção, depois teve um 4º dia que foi só de treinamento, mais de negócios, que foi o Empower Success. Eu vou falar para vocês depois separado desse dia. Hoje era só dos 3 dias da convenção. Eles falaram muito sobre os dados. Nesse dia eles começaram com os dados de crescimento da doTERRA, o número de pessoas, o número de funcionários. E aí eles deram umas coisas que eu também não sabia, confesso a minha ignorância. E se alguém falou, também passou despercebido. Lá nos Estados Unidos, e eles tentam fazer isso em todos os países onde eles têm sede, 80% dos funcionários são locais. Então, se for aqui no Brasil, vai ser brasileiro. Se for na Colômbia, vão ser colombianos. Que é para trazer o país para a mesma cultura da doTERRA, né? Para incentivar e pegar as pessoas daquele local, em vez de simplesmente chegar com um bando de americano, nada contra eles, e simplesmente eles comandarem tudo. Mas 80% dos funcionários são locais, são jovens. A doTERRA tem academia, plano de saúde e plano de dentista, que é uma coisa raríssima nos Estados Unidos, você ter um plano de dentista numa empresa. Eu tenho amigos que moram lá nos Estados Unidos, eles pagam tudo à parte. As empresas geralmente não têm. Mesmo aqui no Brasil, né? É difícil ter um plano de dentista, assim. Daí eles falaram dos dentistas, por exemplo, na Amazônia, onde o pessoal foi, a Neu também estava lá, junto com a Marisete, com o pessoal, o Matt estava lá, na Amazônia, naquela viagem, para conhecer o processo de extração da copaíba. Eles têm uma população bastante carente, e para cada população eles levam um tipo de ajuda diferente nesse projeto chamado Com Impacto. E na Amazônia aqui, depois que o pessoal fez a viagem, né, teve 200 procedimentos de dentistas que foram feitos com a comunidade de agricultores da Amazônia. Eles falaram uma outra coisa que para mim é muito importante. Eu sou professor de yoga, vegetariano, gosto das coisas mais ecológicas, né? Essa convenção que aconteceu deste ano de 2019 foi a mais
ecologicamente correto da cidade de Utah, da cidade de Salt Lake, de todos os anos, não só da doTERRA, de todas as convenções, em relação a o jeito que eles tratavam o lixo, o tipo de material que foi utilizado, né, emissão de carbono e uma série de coisas. Isso foi muito legal. Daí ele, falando sobre ecologia, ele falou sobre a reciclagem, que eles recebem muitos pedidos de pessoas falando assim, por que a gente pode mandar um vidrinho de volta para a doTERRA e a doTERRA reutiliza? Aí ele fez uma explicação mais matemática, mas ele falou, olha, se todos os lugares de todos os países fossem mandar o custo de avião, de correio, de carro, para que você pudesse enviar esse vidrinho, seria maior, não só o custo, mas o impacto ecológico, porque um avião também polui, do que você fazer, não sei se vocês já ouviram falar, a gente fala dos 3 R's, né, da reciclagem, que é você reduzir o uso, você reutilizar, para, por último, aquilo que você não conseguiu, você reciclar. Então, a reutilização dos vidrinhos. A gente vai ter, em breve, no Brasil, boas empresas de acessórios que a gente possa comprar, de repente, umas tampinhas de rolão muito boas, para você poder botar no seu vidrinho e aproveitar ele para fazer amostras, para você dar para alguém, para você fazer um rolão diferente. Spray. Para fazer spray. Para fazer pisca-pisca de árvore de Natal lá nos Estados Unidos eles fazem pisca-pisca de árvore de Natal com um potinho de óleo essencial, vidrinho, e o blog da doTERRA americano tem várias dicas do que fazer com os vidrinhos vazios, e inclusive tem dica também das vitaminas, do que fazer com os potes das vitaminas. Ele tem uma seção nesse blog que o americano usa bastante, que é Faça Você Mesmo. Em inglês fica DIY, que é Do It Yourself, faça você mesmo. Então, se você procurar blog doTERRA, DIY, você vai... Você vai perceber que eles têm receitas de comida, receitas de cosméticos e essas receitas, inclusive, de reutilização das coisas. Onde estava? Aqui. Aí eles tiveram representantes, isso eu já falei para vocês em outro momento, né? Eles tiveram representantes dos agricultores, selecionaram 3 para falar, falaram sobre o incentivo por melhor qualidade, falaram sobre os pagamentos que eles recebem no mesmo dia. Um deles falou que o sândalo havaiano, para cada árvore que eles fazem extração, que é uma árvore que é mais delicada, que pode sofrer um pouquinho, eles plantam 47 novas árvores. Né? Para cada uma que tem a extração, existe um plano que eles falam assim, como que isso pode ser sustentável para daqui 10 anos. Então, a pesquisa deles é, daqui 10 anos, o consumo que as pessoas vão ter desse óleo, então eles já vão preparando isso com antecedência. A Organização Mundial de Saúde e os órgãos que trabalham com ecologia nos Estados Unidos, e isso é mundial hoje já, estabeleceram 17 itens que as empresas deveriam cumprir para serem mais ecológicas. A doTERRA hoje tem 11 desses itens sendo cumpridos. Mas o Brasil não tem nenhuma chegando nem a 5. Nos Estados Unidos mesmo, independente de óleo essencial, é uma das mais altas que já conseguiu alcançar esses itens, e eles mostraram para a gente, mas vai ficar meio técnico aqui, eles já conseguiram 11 dos 17. E a programação deles é que nos próximos 5 anos eles alcancem todos. Ele estava falando sobre, quando a gente estuda destilação, vocês já devem ter ouvido e lido um pouquinho, visto algum vídeo, eles falam lá, destilação e tal. Ele estava falando para a gente que tem destilação de alguns produtos que 40 minutos você faz, passou disso, estraga. Mas tem destilação que leva até 7 dias, porque a temperatura tem que ser tão baixa para não estragar o óleo. Então, você imagina o que tem por trás disso, para você chegar, qual é a pressão, qual é a temperatura, qual é o tempo, não só da plantação, mas da forma de destilar esse óleo. Né? E que esse centro de pesquisa deles está cada vez mais fazendo de um jeito para ser mais potente. Então eles falam que a qualidade dos óleos que eles têm hoje, 20 ou 30 anos atrás, seria impensável.
porque as pessoas não tinham nem tecnologia para chegar a essas mesmas conclusões. A doTERRA tem um projeto, ele mostrou isso num videozinho para a gente, foi muito legal, para aproveitar o resíduo da destilação. Imagina que você está destilando uma folha de hortelã-pimenta, a hora que acaba a destilação, o resto da folha que já foi extraído, o óleo essencial, ele sobra. Isso é um resíduo. Existem algumas, não estão em todos ainda, tá? Mas algumas desses lugares que fazem a destilação, eles usam esse material para colocar de volta nas caldeiras para poder aquecer. Então ele é quase autossustentável, ao invés de precisar pegar mais madeira ou mais gás natural para colocar na caldeira. Eles já usam o próprio resíduo da destilação. Muito interessante isso. E eu sou apaixonado pela Índia, né? Essa daí foi muito interessante. A Índia é extremamente boa de tecnologia, apesar que a gente não pensa nisso. O primeiro celular do mundo foi inventado na Índia. O primeiro celular digital, né, que deixou de ser sinal analógico, foi na Índia. E esse cara criou um aplicativo, junto, parceria com a doTERRA, para ajudar o agricultor. A Índia tem 19 línguas oficiais. É um inferno conversar lá, porque cada estado fala uma língua diferente. Eles criaram um aplicativo que todos os agricultores da doTERRA da Índia têm acesso gratuito. Eles vão perguntar, por exemplo, nesse aplicativo, né? Quero fazer o plantio da, sei lá, do cardamomo, só para dar um exemplo, da canela, por exemplo, né, da Índia. O aplicativo já fala qual é a melhor época para plantar, colher na região que ele está. Isso é ligado numa central, tem pessoas que respondem perguntas. Isso é traduzido automaticamente na língua local da pessoa. E quando ele faz a pergunta, é traduzido para a língua oficial da Índia, que é onde trabalham as pessoas. Eu nunca vi nada disso na minha vida, sobre você ter um aplicativo que te dá melhor local, melhor época para colher, chuva, se vai ter geada, tudo a tempo real para os agricultores que às vezes estão longe da cidade. Muito interessante. Aí ele falou, por exemplo, como eu falei para você, do cardamomo, o turmeric, né, que é o nosso turmeric, que é um parente do açafrão, se ele for colhido numa época de seca, ele tem propriedades diferentes se ele for colhido numa época de chuvas. Então eles também misturam essas duas colheitas para aumentar a potência dele. Um dos países que tem o frankincense, vocês sabem que às vezes a extração não é feita num país só, porque você precisa fazer isso sustentável. Em Oman, é um dos países de onde vem o nosso frankincense, eles têm um plano para o ano que vem de plantar 25 mil árvores, né? Que é a boswellia, que é a planta que a gente tira a resina para fazer o frankincense. E esse produtor, né, de Oman falou da importância que a doTERRA chegou, quando a doTERRA chegou, o que eles perceberam foi, eles se sentem importantes, né, os agricultores. Antes as pessoas chegavam e compravam deles, comprando uma mercadoria. Hoje eles sentem que a empresa se importa com eles. Foi bem bonitinho ele falando isso. Depois teve uma tarde quase que inteira falando do canabidiol e da copaíba. Eu não vou me estender muito aqui, mas tem muita gente falando sobre o canabidiol, a vontade que eles queriam que a doTERRA também tivesse. E todas as pesquisas apontam que a nossa copaíba dá de 10-0 no canabidiol, resumindo todas as pesquisas que eles fizeram. Mais ecologicamente correta, mais duradouro os efeitos, menos efeitos colaterais. Então, às vezes, falam, não tem por que a gente produzir. Inclusive, eles tiveram um problema sério. O canabidiol, no caso, hoje em dia, é um óleo vegetal, né? Não é um óleo essencial. Eles tiveram um problema sério, que eles queriam fazer a pesquisa, e eles pegaram as 10 marcas americanas mais conhecidas, das quais 8 foram reprovadas no teste de pureza. Então, eles só tinham 2 que eram confiáveis para eles poderem fazer o teste junto com a copaíba da doTERRA. Aí eles falaram algumas coisas legais, né, que a copaíba está sendo testada também para memória, sistema nervoso. Uma coisa que ele falou que é muito legal, ela melhora a absorção da pele. Tem uma camada na nossa pele que dificulta a absorção. A copaíba, quando você faz um blend para a pele e você usa ele melhora a absorção dos outros óleos na sua pele. Potencializa. Ele falou que ela também está sendo trabalhada muito legal para medos e tensões. E aí ele tem uma explicação bem técnica que existem neurotransmissores chamados CB1 e CB2 que a copaíba atinge eles diretamente, enquanto o canabidiol só melhora a absorção de outros
elementos químicos nesses mesmos neurotransmissores. Foi bem técnico, mas muito interessante. Daí eles falaram, né, tem 4 médicos que foram lá, os 4 médicos são consultores da doTERRA. Isso eu achei fantástico, né? E eles falaram a história que eu já falei para vocês, que para você mudar a vida de alguém, você tem que mudar a história de vida deles. Teve uma coisa que aconteceu nesse dia que para mim foi bem legal. Eu estava no meu intervalo, eu não almocei aquele dia, fui passear lá no stand onde tinham todos os produtos, e eu testei todos os produtos que não tem no Brasil. E eu estava no stand para fazer a massagem na mão, que era o Aromatouch na mão. E na fila estava o Dr. Hill, eu fazendo uma live na fila desse stand. Falei, olha, essa técnica foi criada pelo Dr. Hill. Virei, ele estava ali, no meio de todo mundo, conversando, batendo papo, dando a mão. Para mim foi uma coisa muito surreal encontrar ele na filinha para fazer a massagem na mão. Teve um outro painel sobre saúde que eles falaram que nos Estados Unidos um médico comete suicídio por dia e um veterinário a cada 3 dias, por estresse de trabalho. Eles falaram muito de um cara que escreveu um livro chamado Sinfonia das Células e está anotado para ser o meu próximo ponto de pesquisa, que eu achei muito interessante. E aí eles fizeram um protocolo de saúde. Eu tenho ele anotado, uma hora a gente vai passar também. É o que ele faz, que é uma aplicação de óleo nas costas, ao longo da coluna, que para ele é uma aplicação que ele faz semanal ou quinzenal ou a cada 3 dias, dependendo do que ele quer trabalhar. Nesse painel de mulheres, eles falaram, mulheres, prestem mais atenção no gerânio. A gente está deixando de usar o gerânio e ele pode ser muito melhor para as mulheres do que se imagina. Eles fizeram uma proposta de você fazer um protocolo de 21 dias. Ao invés de usar um óleo 2 dias e falar não funciona, ao longo de 21 dias você usar do jeito que é correto usar e fazer pequenas anotações para você perceber isso. E aí eles falaram que quando você vai fazer esse protocolo de utilização, tem 2 tipos de protocolo que a gente tem que se preocupar. Um é o que eu vou fazer no meu dia a dia. E o outro é o protocolo de projetos. Por exemplo, quero perder peso. Então esse é um projeto específico, perder peso. Ele não é necessariamente bom para todo mundo para ser um protocolo diário. Mas o diário é muito importante para a gente. Eles falaram num outro momento, porque estava falando de medicina, né, que às vezes a gente perde muito tempo falando com pessoas que não estão prontas para ouvir e a gente deveria se importar um pouquinho mais com as pessoas que estão ali com muita vontade e esperando uma solução, por uma dica, e a gente falar mais para essas pessoas que estão querendo ouvir. Bom, de forma resumida, que nem foi tão resumida assim, isso é o que eu queria passar para vocês das minhas impressões. Como eu disse para vocês lá no primeiro slide que eu te mostrei, eu pretendo fazer uns 5 vídeos por assuntos e não por dias, como eu te falei hoje. Mas essa foi a minha sensação, que a Neu me pediu para contar para vocês, para que a gente se empolgue um pouquinho, participe mais de eventos, participe da convenção que vai ter em São Paulo, se prepare, como diz a Neu, faça o seu visto, para a gente poder se preparar para ir para os Estados Unidos juntos no ano que vem. Eu recebi um e-mail da doTERRA fazendo pré-inscrição para o ano que vem. Já estou com vontade de fazer a pré-inscrição. Por acaso, eu deixei um slide aqui, se vocês quiserem conhecer um pouquinho o trabalho que eu faço com a Larissa. Essas são as nossas redes sociais. A gente tem lá o Instagram, nosso YouTube, o nosso canal no Facebook também, onde a gente também fala sobre coisas dos olhos e divulga um pouquinho mais. Vai ser um prazer, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar de alguma forma com vocês, vai ser um prazer muito grande. É mesmo. Vocês têm que tirar logo o visto já, tá, gente? Se vocês quiserem ir, não tem como ir sem visto. Então já vai tirando o visto e depois você vai trabalhando, vai organizando a vida para poder ir também lá nos Estados Unidos. E vai ter agora em São Paulo, né? Esse mês que vem, que é mais perto. A gente vai estar lá. A gente vai estar lá. Time forte, né? Nós e uma galera aí que está aí no treinamento aqui, que também vai assistir o treinamento depois. Gente, então é isso. Muito obrigada, viu, a todos. Um beijo. Manda beijo. Beijo. Obrigado pela atenção, paciência. Beijo, gente. Fiquem com Deus.